Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui, terceira aula da nossa série sobre o Egito. Espero que você esteja fazendo as suas anotações. Vamos dar continuidade ao que eu estava falando. A civilização egípcia era muito evoluída se você pensar na quantidade de coisas que eles fizeram com a quantidade de recursos que eles tinham. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a arte egípcia. Isso aí que vocês estão vendo na imagem são templos egípcios. De um lado você tem o templo de Luxor, do outro você tem o templo de Abu Simbel. Olha o tamanho dessas esculturas que eles faziam na pedra. Galera, os egípcios, com as poucas ferramentas que tinham, eles acabaram desenvolvendo técnicas para moldar a pedra, para deixar a pedra do formato que eles queriam, seja para fazer esculturas, sejam para construir templos, construir pirâmides, construir infinidade de coisas. Aqui você tem estátuas que tem, 15, 20, 30 metros de altura em alguns lugares, estátuas muito grandes, que representam aí soldados, faraós, que vão representar os deuses. Aqui um pouquinho mais sobre essas estátuas, sempre naquela posição do báculo e do chicote, seria a posição que eles são mumificados assim. Esse aqui é o templo de Karnak, no Egito. E, como eu falei sobre a questão da arte, a gente vai falar sobre os túmulos. Se eu falar para vocês que os faraós construíam pirâmides para ser o seu túmulo, imagina uma construção gigantesca simplesmente para guardar o corpo do faraó. É isso que são as pirâmides, são túmulos. E as três maiores pirâmides, as mais famosas, que é a de Quéops, com Q-U-E, Quéops, P-S, Quefren, Q-U-E-F-R-E-N, Kefren, e Miquerinos, do jeito que eu falei, Miquerinos. São as três principais, e elas são construídas para guardar múmias, para guardar os faraós. Aí ele fala aqui, no Egito existem cerca de 60 pirâmides, e a gente só ouve falar de uma. Por que o formato de pirâmide? Você pode pensar, professor, por que uma pirâmide? Se você pensar que a forma mais fácil de você construir para cima, sem que corra o risco de cair, é uma pirâmide. A base é quadrada, A base é quadrada e ela vai subir nesse formato de pirâmide. Como eu falei, as três são as do complexo de Gizé, dos faraós Quéops, Kefren e Miquerinos. Tá o nome aí embaixo para quem não conseguiu anotar quando eu falei. Elas estão localizadas aqui, nessa região do Baixo Egito. Beleza? Mas existem várias pirâmides em toda essa região. Essas pirâmides, cara, eu fico louco de tão interessante que é. Elas estão alinhadas. As três pirâmides estão alinhadas e não bastassem elas estarem alinhadas perfeito, elas estão alinhadas com estrelas. Sim, eles construíram de forma que elas ficassem alinhadas com estrelas. E o mais legal, como naquela época não tinha guindaste, não tinha nenhuma tecnologia que você tem hoje para construção, tudo isso era feito na força bruta. E tem um lance de que as pirâmides são um quadrado perfeito. E a diferença de um lado para o outro é questão de 2, 3 centímetros. 2, 3 centímetros, uma pirâmide gigantesca. Aí você fala, como? Alienígenas. Melhor resposta. Vamos lá. Para sua construção era necessário milhões de toneladas de pedras que era preciso extrair de áreas distantes. Eles vão buscar em pedreiras, eles vão cortar essas pedras e trazer. A pirâmide de Quéops, aqui está escrito errado, tá? A escrita é assim, com Q, Quéops. A pirâmide de Quéops tem 147 metros de altura. 147 metros deve dar, 10, 20, 30... Um prédio de uns 30 e poucos andares. E 227 metros de largura na base, ou seja, a parte de baixo dela aqui tem cerca de 227 metros. Esses blocos de pedra, eles foram montados um em cima do outro. Não tem cimento, não tem nada para segurar. Ele é só encaixado uma pedra na outra de forma que ela fique firme, porque ela é cortada tão retinha que uma pedra encosta na outra ali e ela não se mexe. E aí, quando você continua vendo,
você vai ver que durante muito tempo criaram-se teorias de como as pirâmides foram construídas. Alguns dizem que eram através desse sistema de rampa lateral, que eles iam levando o material. Outros falam de uma grande rampa em linha reta, mas isso é muito impossível de ser utilizado. Eles iam puxando as pedras porque, assim, quanto maior a inclinação, maior é o peso. Então eles faziam essas rampas laterais para ir subindo e o peso não ficar tão grande. As pedras tinham em torno de 600 quilos até 2.000 quilos. Uma pedra. Uma. Aqui você tem Ai, fugiu o nome. Que é do Decifra-me, eu te devoro. Cara, consegui esquecer. É a Esfinge. Lembrei. Obrigado. A Esfinge, ela foi construída próximo às pirâmides para ser um protetor. E aí a mitologia diz que todo mundo que passava pela Esfinge recebia um enigma. Se você não decifrasse o enigma, a Esfinge te devorava. Bacana. E aí ele vem falar que existem várias câmaras funerárias, que elas eram ventiladas, que existiam várias salas secretas lá dentro. Porque, novamente, a pirâmide é o túmulo do faraó. Quanto maior a pirâmide, maior foi a importância daquele faraó, maior era o poder daquele faraó. E eles não podiam deixar que as pessoas entrassem na pirâmide depois que ela fosse fechada. Por quê? Lá iam ser enterradas todas as riquezas do faraó junto com o faraó. Aqui eles carregando as pedrinhas, ó, uma pedrinha aí, ó. Pedrinha, gente, miudinha. Aqui eles cortando uma pedra, ó. Depois que ela era cortada, ela ia ser desbastada, ou seja, ele ia limpar a pedra para ela ficar com aquele corte perfeito. Muita gente trabalhando, olha o tanto de gente para puxar uma pedra. Isso aqui eles fazem tipo um trilho, coloca as tábuas e vai puxar em cima com um trenó. Sim, um trenó. Agora eu vou para a página, calma lá. Aqui, ó, um pouquinho do interior dela. A parte da ventilação, câmara do rei, câmara da rainha, onde ia entrar um poço. Tinha todo um sistema aí para a pirâmide ser bem secreta. Agora eu vou para a página 71. Cadê a 71? Acho bom quando aparece o número. Eu não tô vendo o número. Pera. Voltar. Mais um. Aqui. Com relação à escrita. Como a gente está falando de arte, a escrita é uma forma de arte. A escrita egípcia é a escrita hieroglífica. Porque é uma escrita hieroglífica. Ela está baseada em hieróglifos, que são símbolos. Símbolos aí que podem representar animais, objetos, pessoas. E existiam outras formas de escrita dentro da escrita egípcia, mas a principal, aquela que você vai ver nas pirâmides, vai ver nos objetos, é a escrita hieroglífica, né? Eles tinham a escrita demótica também, que era uma escrita mais comum, usado para anotações mais simples. Aqui você tem uma série de símbolos que fariam um alfabeto. Como que se tem isso, professor? Meu Deus, como que chegou isso na gente? Então, lá no século XIX, durante as expedições de Napoleão, que ele invadiu várias partes da Europa e também do continente africano, a gente teve incursões lá, eles encontraram uma pedra chamada de Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta, ela tinha 3 escritas lá. Tinha uma escrita egípcia, tinha uma escrita demótica e tinha uma escrita em grego antigo. Só que era o mesmo texto escrito de 3 formas. Então eles pegaram, fizeram a tradução desses símbolos do grego, consequentemente conseguiram fazer a correlação com os outros símbolos dos hieróglifos. E dessa maneira eles começaram a traduzir a escrita egípcia, que até então não era possível. Vamos lá, aqui. Quando eu falei para vocês lá no começo sobre o papiro, que o papiro era onde se escrevia. O papiro é uma planta que vai crescer aí nos bosques, aí nas regiões próximas do rio Nilo, e eles vão retirar, né, só o caule da planta e vai cortar ele bem fininho. Depois que eles cortam, eles colocam assim em cima de uma região reta, eles vão esmagar ele para ele ficar mais fino ainda, e depois disso, ó, eles vão molhar e vai colocar um sobre o outro para fazer como se fosse uma folha. Depois que isso seca, eles vão escrever. O papiro é uma das primeiras formas de papel. Aí você fala, do que é feito o papel? O papel é feito de celulose, de planta. Então eles pegam a casca das plantas, tiram a celulose e faz papel. Os egípcios já faziam papel, gente, olha isso.
Aqui um pouquinho do processo, do passo a passo. Aqui eu vou pular agora para 78. Questão das ciências, para a gente finalizar a nossa aula assim, no top do top. Os egípcios, eles se desenvolveram em várias áreas da ciência. Matemática, os caras eram bons de matemática, desenvolveram várias fórmulas aí, teoremas que vocês usam hoje na escola. Os cálculos que eles faziam para a construção de uma pirâmide, para a questão das lavouras, eram cálculos gigantescos. Astronomia, sabiam a contagem do tempo, as estações do ano, posição de estrelas, coisas que hoje, cara, você fica assim, ainda tem gente que questiona, os egípcios sabiam isso antigamente. Medicina, eles já sabiam fazer pequenas cirurgias, eles já conseguiam tratar certas doenças, faziam todo o processo de mumificação, de tirar o cérebro da pessoa pelo nariz, sim, pelo nariz, enfiava aqui um araminho, puxava lá o cérebro da pessoa sem cortar a cabeça da pessoa. Os egípcios desenvolveram muitas coisas na área das ciências, sem igual, cara. Essa é a melhor civilização. Procura filme, procura documentário, procura tudo, você vai gostar. Tem no livro de vocês, leia. Aqui um pouquinho quanto à geometria. Quanto à geometria matemática, sabe-se que usavam a subtração e a adição, realizavam a multiplicação a partir da soma, conheciam a raiz quadrada e as frações. Olha aí, tem gente aí que não está sabendo fazer fração. Tinham medidas de comprimento, de peso, volume e superfície, calculavam a área do círculo. A área do círculo, gente, eles faziam um cálculo de π. Olha aí. Isso aqui, eles cortando a pedra para ela ficar retinha. Esse aparelho aqui, que é um fiozinho esticado, os pedreiros usam até hoje. É para medir se está retinho. E ele vem com essa madeirinha aqui, conferindo se está tudo retinho. Aqui ele está medindo se a pedra não está com corte irregular. Porque se ela não encostar a linha nessas duas madeirinhas aqui, significa que ela está com corte errado. As pirâmides não podiam ter uma pedra irregular. Tinha que ser tudo muito bem feito. Aqui falando sobre a medicina. A medicina foi uma das ciências estudadas e desenvolvidas pelos egípcios devido aos conhecimentos de anatomia que eles adivinham do embalsamento dos corpos. Os médicos egípcios eram famosos em todo o Próximo Oriente e deslocavam-se a outros territórios para tratar os doentes. Eles faziam cirurgia, eles conheciam a anatomia, eles já tinham noção de como funcionava o corpo humano. Por isso eram tão renomados. E para fechar, a questão da astronomia, né? Calendário, divisão do dia, da hora, a questão da posição das estrelas, a questão das cheias do rio, tudo isso é da observação humana, da necessidade. Eles viviam numa região muito quente, muito difícil. O que aconteceu com a civilização egípcia? Como existiram vários faraós, existiram várias guerras, várias situações dentro do próprio Egito, muitos séculos depois da unificação, a gente vai ter outros povos tentando invadir essa região, até que chega um momento que a civilização egípcia deixa de existir como uma, né? E, infelizmente, outros povos acabam assumindo. Mas, das 7 maravilhas da antiguidade que eu falei para vocês lá na outra aula, só sobrou essa. Só existem as pirâmides do Egito. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham feito anotações bacanas. Procurem filmes, existem vários... Deuses no Egito, Êxodo dos Reis, tem um monte de filme na Netflix, no YouTube, onde mais os seus pais deixarem você assistir. Tem filme, procura. Até a próxima.